Muitas pessoas se deixam abalar pelas crises e chegam a perder suas identidades. Quem Deus as fez para ser inicialmente. E nós podemos sim recuperar a identidade quando a perdemos no decorrer da nossa caminhada. É sobre isso que eu quero falar nesse momento. Deus tem dado uma identidade para o teu povo, porém crises, dificuldades e dores podem nos fazer perder essa identidade. Sim, na vida nós vamos nos relacionar muito com crises. Nós vamos nos relacionar com dores, com dificuldades. Porém, isso não pode nos fazer perder a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Eu não sei o número de vídeos que eu vou gravar sobre esse assunto, mas no decorrer das próximas semanas eu gravarei um vídeo por semana falando sobre identidade e propósito. Mas antes de entrar no assunto, eu quero fazer aquele pedido de sempre. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e deixe também o seu like. É muito importante e é uma forma de honrar o conteúdo que nós preparamos aqui. O texto do nosso devocional de hoje está em Lucas 15, versículo 11 ao 32. É uma parábola de Jesus muito conhecida, na qual ele fala do filho pródigo. O filho que pediu a sua herança ao pai, foi para uma terra distante e lá ele gastou todo o seu dinheiro, desperdiçou a herança do pai. Porém, na cidade onde ele estava, veio uma recessão, uma fome muito grande, uma crise. E isso fez com que ele fosse trabalhar cuidando de porcos, o que é uma grande vergonha para os judeus. A sua miséria de vida chegou a tal ponto que ele queria comer a comida dos porcos e não podia comer. Então ele toma uma decisão: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá ele tem muitos trabalhadores e os trabalhadores do meu pai são mais bem tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Então ele vai dizer: vou me levantar, irei até meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Me transforme em um trabalhador seu. Não precisa mais me chamar de filho. Não precisa mais me tratar como filho. Eu não mereço. Porém, chegando lá, quando ele chega perto da casa do pai, o pai vê ele de longe e corre e abraça o filho. Quando ele começa a dar o discurso, o pai dele interrompe e chama os servos, os seus empregados, e diz: traga uma roupa nova para o meu filho, um anel de herdeiro, coloque umas sandálias nos seus pés, traga o melhor bezerro e vamos matá-lo e comê-lo, vassá-lo. Vamos fazer uma grande festa porque meu filho que estava morto reviveu. É uma parábola que fala da graça de Deus e do reino de Deus, da alegria do Pai de ver que um filho teu foi salvo. Há uma grande festa quando alguém decide pela salvação. Somos como o filho pródigo. Pródigo quer dizer aquele que desperdiça. Então nós desperdiçamos as heranças de Deus, os dons de Deus, e nada disso pode nos tirar do amor de Deus. É o que trata basicamente essa parábola. Porém, eu enxerguei nela que esse jovem que Jesus retratou nessa parábola, ele perdeu a sua identidade. Ele saiu da casa como filho e estava voltando como um empregado. Mas, na verdade, essa identidade que ele perdeu não foi perdida pelo pai. Para o pai, ele continuava sendo filho. Mas para ele não podia mais ser considerado um filho. Porque crises muitas das vezes têm poder para tirar de nós a nossa identidade. Diante das crises podemos esquecer quem somos em Deus. E assim não vamos viver os propósitos de Deus pelo simples fato de que eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, como eu vou viver? Temos que entender que crises sempre vão existir. É inevitável. Algumas crises nós podemos até evitar, mas outras são inevitáveis. Crises têm o poder de te destruir ou te construir. Depende de como você as enxerga e as enfrenta. É muito importante ter bons sentimentos e o equilíbrio emocional nesses momentos. Crises também podem ser ferramentas de Deus para nos melhorar, nos fazer crescer. Devemos lembrar que para uma semente germinar,
A própria semente precisa morrer. Certos sentimentos, certas coisas em nós precisam morrer para que nós venhamos a crescer. E crise gera isso. Então crise sim pode ser uma ferramenta de Deus para que nós venhamos a melhorar a nossa vida. Porque crise nos tira muito da zona de conforto. Agora, temos que entender também que crise tem início e fim. Sabe que toda crise tem um início. Então fica firme, porque vai passar. Não permita que as crises venham destruir a sua identidade. Agora, quando eu entro no processo de perder a identidade, não saber quem eu sou, começa aquelas dúvidas. Ah, meu Deus, por que eu estou vivendo? O que minha vida serve? Para quem que eu estou na terra? Para quem que, meu Deus do céu, como Jó, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Jeremias fez o mesmo. Se eles fizeram, nós também podemos fazer. E fazemos sim. Muitas das vezes nos questionamos por que estamos nessa terra. Isso é quebra de identidade. A nossa identidade está sendo perdida. Porém, o processo de recuperação se inicia com o Pai. Porque se nós formos olhar no versículo 22 em diante, nós vamos entender que o jovem ele começou a recuperar a sua identidade no abraço do Pai, na voz do seu Pai, no sacrifício do Pai, na casa do Pai, no cuidado e no amor do Pai. Então, quando nós estamos perdendo a nossa identidade, quando nós estamos nos encontrando perdidos pela vida, sem saber o que fazer, qual rumo tomar, o ideal é voltar para a casa do Pai, sentir o abraço do Pai. Foi o que esse jovem fez. E eu aprendo algumas lições com esse jovem, com esse texto, que eu quero passar para vocês. Ele volta para casa com um discurso. Eu não sou mais teu filho, me trata como empregado. Para ele, o pai seria patrão. Para o pai, ele ainda era o filho. Entendam que nada muda esse status. Para Deus, a Bíblia vai dizer que todo aquele que creu no nome de Jesus, Deus deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Muitas das vezes, acreditamos que perdemos essa identidade. Essa mudança começa a ser gerada na mente. E quando desce para o coração, aí sim, nós perdemos tudo. Crises têm o poder de gerar isso em nós, essa mudança na mente. Mas entenda, nada nesse mundo pode mudar a sua identidade diante de Deus e também não muda a identidade de Deus. Deus é imutável. Não permita que as crises mude você, mude a sua identidade. Creia, você é filho de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Ele tem você como filho. E como pai, Ele está ansioso esperando você. Só que nessa caminhada, ainda mais por conta dos problemas que as religiões já causaram, que a religião cristã já causou, principalmente, muitos se afastam de Deus porque olham para a religião, não olham para o Pai. E não conseguem entender que tem uma identidade de filho e que Deus está chamando eles de volta para casa. Não esqueça que Deus construiu a sua identidade. Não permita que nenhum erro externo, seja da religião ou seja de alguém, te afaste de Deus. Assim como esse jovem, ele tomou uma decisão errada, pediu herança antes do tempo, foi para outra cidade, gastou dinheiro, depois veio a crise, isso começou a afastar ele do entendimento de que era filho. Mas entenda uma coisa, meus irmãos, nada, nenhum erro, não existem decisões erradas, nem crises que você passa que anulem quem você é para Deus. Você continua sendo filho e amado. Eu entendo que o propósito desse filho era continuar sendo filho, trabalhar com o pai, assumir a fazenda. Na crise ele começa a perder a identidade e perde o seu propósito. Toda vida tem um propósito. Toda identidade está atrelada ao teu propósito de vida. Quando você perde a sua identidade, você perde o seu propósito de vida. E a grande obra do inimigo é acabar com a sua identidade. Propósito reforça a identidade. E uma vida sem propósito é uma vida vazia. Esse jovem, ele pega o dinheiro e gasta, é levado pelos seus desejos da carne. Talvez no momento tinha muitos amigos, porque ele estava pagando aquela rodada de cerveja, estava naquela saída noturna, cheio de mulheres ao redor, estava se sentindo cara. Mas quando o dinheiro acaba, ele começa a cuidar de porcos. Daí os amigos se vão. Quando ele sai da casa do pai, ele começa a deixar os propósitos para trás.
E gradativamente ele vai se perdendo. Ele acha que o propósito da vida é diversão. Depois ele acha que o propósito dele é cuidar de porcos. Mais à frente ele acha que o propósito dele é ter o pai como um patrão. Quando você sabe a sua identidade, seu propósito, você se posiciona na crise. Como ele já estava perdendo o seu propósito, já estava perdendo a sua identidade, a crise veio e começou a derrubá-lo mais ainda. Então quem está firme nos propósitos e sabe quem é, não é abalado pela crise. Quando você sabe quem é em Deus e quem Deus é para você e em você também, vamos conhecer os nossos propósitos de vida. E assim poderemos viver a vida não por viver apenas. Lembre-se, a sua identidade está atrelada ao seu propósito. Esse jovem volta para casa com um discurso de derrota. Ele pensa que deixar de ser filho seria a solução para melhorar um pouco a tua vida. Muitos de nós somos assim, achamos que a solução é se rebaixar para que a vida melhore só um pouquinho e nos contentamos com isso. Se joga para seu filho, o herdeiro, ele recebe a herança dele. Ele vai embora e gasta tudo. Quando ele volta, o pai reafirma a identidade dele, colocando o anel de herdeiro no dedo dele. Isto é, tu gastou tudo, você errou. Eu sei que você errou. Mas isso não pode afetar a sua identidade para mim, porque eu sou teu pai. Talvez ele estivesse voltando achando que o pai iria dar uma bronca nele, ia falar, vai embora, some daqui, você me decepcionou. Muitos de nós agimos assim com Deus. Não voltamos para a casa de Deus pelo simples fato de achar que ali vai haver julgamento. Mas pai o abraça, porque pai não se troca pelo filho. Ah, pai, faz de mim como empregado, eu não mereço, ai de mim, coitado de mim, eu errei. Oh, tu errou. Vamos tocar a vida daqui para frente, pois você tem uma identidade, você tem um propósito. E quando ele volta e recebe o anel de herdeiro, é o pai reafirmando a herança, a identidade. O que você verdadeiramente é não tem nada a ver com o que você tem ou não tem, o que faz ou o que deixa de fazer, ou o que você deseja ou anseia. Você é o que Deus te chamou e te fez para ser. Você é na relação com o Pai. É hora de se relacionar com o Pai, o provedor, aquele que cuida, que tem um consolador para nos dar. Nossa identidade só é reafirmada no encontro com o Pai. Esse jovem encontra com o Pai, é restaurado, reafirmado, começa-se uma grande festa. E aqui eu vou deixar um último ponto. O filho mais velho vem, olha aquilo tudo, fica chateado, chama o pai, dá uma bronca no pai. Poxa vida, você nunca matou nem um franguinho para mim, nem um cabritinho. Eu estou contigo aqui esses anos todos trabalhando duro. E o pai fala, meu filho, você está comigo todos os dias, tudo que eu tenho é teu. Esse teu irmão se perdeu, estava morto e reviveu. Muitas das vezes nós perdemos a nossa identidade por conta do julgamento alheio. Entenda uma coisa, o pai está preocupado com quem está na casa, trabalhando, mas ele está muito mais preocupado e querendo que aquele que se afastou volte. Então entenda que por mais que haja julgamento, você está com o Pai. Não permita que nada nesse mundo venha destruir a sua identidade. É tempo de restaurar a identidade para verdadeiramente viver os propósitos de Deus. No próximo vídeo sobre identidade e propósito, eu falarei um pouco mais sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. É hora de restaurar a nossa identidade. Até a próxima.